Bom, então como a gente estava falando, né, da Convenção Nacional, aquela que elegeu, né, que foi a junção, né, uma convenção rápida, né, organizada. E aí nessa convenção a gente teve a primeira atitude nessa convenção foi abolir a monarquia, tá? Foi de abolir a monarquia e proclamar a república. Então, nesse momento, está acabando, tá? A questão do reinado de um rei. Agora é uma república, é um governo governado por vários, tá? E em relação a isso, a gente já tinha, né, os 3 estados que tinha representantes do clero, né, da nobreza e das pessoas mais pobres. E aí a gente tem essa organização, né, a gente tem 3, né, nessas 3 a gente tem representantes. Compostos de 650 deputados, a convenção abrigava 3 importantes grupos políticos. Então aí, a partir dessa convenção, foi-se eleito, né, 3 grupos políticos, né, como se fosse hoje partidos políticos, né, e cada um defendia uma causa. E aí a gente tem primeiro os girondinos. Os girondinos, eles são aquela camada, né, que estava em cima nessa questão da revolução, que era o quê? Eram os burgueses, né, burgueses industriais, burgueses comerciais, né, aquelas pessoas que comercializavam. E a gente tem eles, né, no lado deles a gente tem o voto censitário, o voto na qual só vota quem tem uma quantidade em dinheiro, uma riqueza, né? E também eles são colocados como de direita, porque eles ficavam sempre do lado direito, né, nas convenções. Então, esses girondinos, eles vão fazer coisas, o partido deles, digamos assim, vai coisar coisas para eles, para beneficiá-los. Então, eles são contra o apoio popular, né? Eles são contra, né, a população participar, tá? Depois a gente tem os jacobinos, né, que é do governo central, é o governo no qual faz parte, né, eles vão fazer parte, no caso, da questão da revolução, vão dar apoio, vai ser digamos, o partido que mais vai ter apoio popular, tá? Eles são a favor do voto universal, esse voto universal que diz que todo mundo tem que votar, não só uma minoria, mas toda a população tem que votar. E eles são a favor da participação popular, né? Participação de todos. Também eles são chamados de esquerda, porque sempre sentavam à esquerda. Esse partido, digamos assim, ele vai ser o quê? Ele vai ser o chama das camadas populares. As camadas populares vão estar apoiando. E a gente tem os planícies, né? São deputados que agiam conforme seus interesses. Então, esse planície, ele era daquele. Uma hora ele estava apoiando os girondinos, uma hora ele estava apoiando os jacobinos, tá? Então, eles eram deputados, né, que, de acordo com os seus interesses, eles apoiavam um. O rei Luís XVI foi acusado de trair a pátria e foi levado em julgamento. Então, nesse meio termo, quando eles acabaram a monarquia, eles vão procurar sempre provas que possam comprovar, né, que o rei ele estava, né, de conluio, ou seja, ele estava fazendo complô, estava se unindo com outros países, né, para acabar com a Revolução Francesa. Então, no gabinete dele foram encontradas várias provas que diziam que ele estava, né, se comunicando com outros países para tentar acabar com a Revolução. E aí a gente tem o que? Os girondinos, né, que são esses burgueses aqui, eles são a favor da absolvição, né, dessa acusação. Eles são a favor de que deixa o rei viver a vida dele, né. Já os jacobinos não, eles são a favor que ele seja acusado e seja executado, tá? E aí a gente vai chegar num ponto que 90% dos deputados vão, né, no seu voto, dizer que o rei está sendo acusado, então a medida que vai ser tomada vai ser a execução dele. E em janeiro de 1693 o rei foi executado, então eles pegaram o rei, tá? Levaram o rei em praça pública e executaram lá na guilhotina, né?
Vocês podem ver a guilhotina no livro de vocês, né? A guilhotina ela foi um instrumento muito usado, tá? Por quê? Porque ela decepava, né, a cabeça da pessoa. Os jacobinos no poder. A execução do rei gerou reações internas e externas, né? Então, imaginem só, um monarca, né? O rei, era um rei absoluto. Ele teve a sua cabeça decepada. Depois de um tempo, a sua mulher também foi executada, né? E aí pôs fim à monarquia, de fato. Então, pensem só que vai gerar, né, muitos conflitos. Conflitos internos, né? E conflitos externos. Nos conflitos externos, a gente tem o quê? A Inglaterra se juntou com outros países monárquicos e formou a oligação para atacar a França. Então, imagine só que a Inglaterra, vendo tudo o que estava acontecendo, uma onda, né, de revolução ocorrendo, conseguiram depor o rei. Então, nesse momento, o que vai acabar ocorrendo, né? A Inglaterra vai ficar, nossa, mas o que está acontecendo? Então, vamos se juntar. Então, a Inglaterra vai se juntar com outros países para fazer o quê? Vão fazer uma liga. Nessa liga, eles vão, né, fazer um exército para tentar conter, para tentar acabar com essa onda de revolução na França, tá? Os jacobinos vão criar o Comitê de Salvação Pública, né? Esse comitê para controlar a questão política, né, na França e a questão dos exércitos na França contra, né, um possível confronto com a Inglaterra e os outros países. Por quê? Porque eles têm que estar também alerta em relação a isso, né? E aí os jacobinos criaram também o Tribunal Revolucionário. E aí nesse tribunal eles vão falar o quê? Que a partir daquele momento iria ocorrer o quê? Que aquela pessoa que fosse ligada, né, ficasse fazendo complô, né, tentando fazer qualquer coisa que atrapalhasse a revolução, seria executada, seria morta, tá? Então foi a forma que os jacobinos encontraram de acabar com possíveis focos, né, de pessoas que quisessem ir contra a revolução. E a gente tem o Tribunal Revolucionário, né, que é esse tribunal que vai julgar. E aí esse julgamento, né, é um julgamento bem banal, é um julgamento que vai ser feito, né, por membros dos partidos, rápido, e aí a execução vai acontecer. À frente do comitê estava Robespierre, tá? Robespierre, ele vai ser, né, o grande líder, ele vai ser o grande nome. É o cara que vai governar de fato mesmo, vai estar à frente desse governo, nessa revolução, tá? A gente tem um comitê e aí a gente, nesse meio termo, a gente tem uma questão que é o seguinte: a camada popular, ela tá muito alvoroçada, ela tá muito, né, uma questão bem complicada. E aí, para tentar acalmar e organizar socialmente essa questão, os jacobinos vão fazer o quê? Eles vão distribuir terras, tá? Vão distribuir aquelas terras dos nobres, da igreja, para os camponeses, né? Fazendo com que houvesse uma questão de uma organização ali e para tentar conter também, né, essas camadas. Também aboliram a servidão, tá? E também, né, algumas pessoas, alguns camponeses ainda viviam em coisa de servidão. Viviam na servidão, então foi a abolição. A abolição da escravidão e principalmente a abolição da escravidão nas colônias, né? Porque a França tinha várias colônias, então vão abolir a escravidão também nas colônias. E vão colocar como obrigatório o ensino primário, né? Então o ensino primário, todas as crianças teriam, né? Todas as pessoas que quisessem teriam e seriam obrigadas a estudar. E nesse meio termo, o alimento ele está em alta, ele está muito caro. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão tabelar o preço dos alimentos, né? Para fazer com que essas pessoas consigam, né, ter pelo menos uma estabilidadezinha aí. Quando eu falei para vocês aqui, a gente tem aqui, ó, né, digamos, dois partidos que estão sempre se bicando. A gente tem os girondinos e os jacobinos, né? E aí, imagina que esses girondinos aqui, eles são, né, a burguesia, eles são os grandes comerciantes, eles são aqueles que vendem os alimentos.
Então, quando os jacobinos eles fazem essa questão aqui de tabelar o preço dos alimentos, eles vão entrar em conflito, né, com os girondinos. Por quê? Porque eles não vão aceitar muito bem isso. E aí vai acabar desagradando eles. E num ato de desagrado, o que vai ocorrer? Né? No meio de tudo isso, há o assassinato do líder Jean Marat, tá? E aí, Jean, ele é assassinado por uma mulher do lado girondino, que acaba fazendo com que o conflito fique mais intenso ainda entre esses dois. E aí, intensa repressão dos jacobinos. Os jacobinos vão ficar numa situação que qualquer pessoa, né, que esteja tramando, fazendo alguma estratégia, que seja suspeito, eles vão pegar e vão guilhotinar, eles vão matar essas pessoas nas guilhotinas, né? Faz ali um julgamento bem rápido e mata logo as pessoas. E aí a gente tem nesse momento, né, muitas mortes na guilhotina. Qualquer coisa, qualquer pessoa suspeita era guilhotinada. E aí, nesse termo, a gente tem o quê? A gente diz que esse período é o período do medo, tá? As pessoas viviam com medo. As classes mais populares ficavam com medo, né? Passaram agora não mais apoiar os jacobinos. Por quê? Porque a repressão era muito grande, né? E as pessoas tinham muito medo de serem guilhotinadas. Olha, e aí um dos pontos os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo seus próprios líderes, né? Então, no momento, eles vão acabar, né, guilhotinando até quem está à frente dessa questão. A gente tem o Robespierre, né, que ele está à frente. Então, no momento, né, lá de conflito com os outros parceiros, né, ele se viu numa situação na qual ele não aceitou a opinião do outro, né, do Danton. E aí ele fez o quê? Ele acabou guilhotinando, tá? O Danton. Por quê? Porque o Danton, ele não aceitava que houvesse tanta violência, então ele queria que acabasse a violência. Por conta disso, ele acabou sendo guilhotinado, tá? E aí a gente tem muitos outros líderes também que vão acabar sendo guilhotinados, né? Por dar a sua opinião. E aí a gente tem, como eu falei para vocês, a perda do apoio da população, né? Essa população ela vai começar a ficar com medo, ficar retraída com medo, e aí não vai mais aceitar, né, apoiar os jacobinos. E é nesse momento que ocorre o quê? Era tudo que essas duas classes aqui, ó, eles queriam, né? E é no momento que a aliança dos girondinos e da planície, tá? Planícies. Eles vão se unir, né, e vão montar um golpe. Nesse golpe, eles vão pegar Robespierre, vão pegar outros líderes da Revolução, né, e vão pegar eles e vão guilhotinar eles de uma forma muito rápida. E aí é nesse momento, né, que os girondinos e a planície chegam ao poder. Mas, principalmente, né, os girondinos vão chegar no poder. Bom, e aí a gente estava falando, né, que os girondinos se juntaram com os planícies e aí deram um golpe, né, nos jacobinos. E aí a gente, nesse golpe, a gente vai chamar ele de diretório, tá? Com o golpe, o poder passou para as mãos da política da alta burguesia. Então, esse poder chegou na mão da alta burguesia. Essa burguesia que é industrial, né? Essa burguesia que é de comerciantes, essa burguesia que é de banqueiros. Então aí chegou o poder na mão dessa burguesia. Essa burguesia, ela vai fazer leis que proporcione para que eles fiquem cada vez mais ricos, tá? E vão começar a impor algumas coisas também, tá? Uma nova Constituição elaborada em 1695 manteve a República, tá? Então a ideia da República, ou seja, né, de continuar tendo representantes. E estabeleceu o voto censitário, né? Então era o voto que os girondinos sempre apoiavam, né? O voto censitário é aquele na qual a pessoa, né, só pode votar se ela tiver riqueza, se ela tiver terra, se tiver dinheiro e tudo mais. Então, aquela pessoa que tinha 85% de riqueza, né, que tinha muita riqueza, poderia votar. Esse é o voto censitário. O diretório é composto por 5 deputados. Então, eles colocaram o quê? É importante dizer
que ainda continua, né, tendo os 3 estados, né, o clero, porque ainda existe algumas pessoas do clero, ainda existe algumas pessoas da nobreza continua lá, e a gente tem também, né, as camadas populares, tá? Só que nesse diretório é composto por 5 deputados e deputadas que vão decidir, né, vão organizar tudinho para tentar estabilizar, né, a França, que está passando por esse período de muitos problemas, de muitos conflitos, tá? E aí, nesse diretório vão sofrer algumas resistências, sim, por parte de quem? Dos jacobinos, né? E dos monarquistas, aquelas pessoas que eram a favor que voltasse a ideia do rei, né? Do rei absoluto, tá? Então, eles vão sofrer, o diretório sofrer resistência dos jacobinos e dos monarquistas, tá? Então, lembra que eu falei para vocês anteriormente que a Inglaterra, ela se juntou com outros países, né, para dar o suporte para que houvesse, né, para que ela acabasse entrando em conflito com esses revoltosos, esses revolucionários franceses, e acabasse acabando, né, com essa ideia de revolução. E aí, a Inglaterra, ela vai dar armas, ela vai dar exército, ela vai dar poder, né, nas mãos desses monarquistas, né, que vão sempre entrar em conflito, vão sempre estar em conflito para quê? Para liderar o poder, né, para quê? Para que voltasse o poder para as mãos, né, de uma pessoa que fosse a monarquia. Então, na linha de sucessão, quem seria? Seria o irmão, né, de Luís XVI, Ayrton, tá? Então, seria para ele o poder, né, desse monarquista que estava lutando para que voltasse a ideia da monarquia. Os jacobinos atacavam o governo através dos clubes e jornais. Então, os jacobinos não aceitando fazer o quê? Os jacobinos, eles tinham clubes, né? E eles tinham jornais. Então, eles atacavam falando mal do governo, né? Colocando algumas ideias, né? Para quê? Para inflamar mais conflito, né? Para que as pessoas acabassem não aceitando esse governo diretório. E aí, no meio desse governo diretório, a gente tem imagens de quem? De Graco Balbef, que liderou um movimento que ficou conhecido como conspiração de igualdade, tá? Então, esse carinha, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele carinha que vai estar, né, fazendo um movimento para que houvesse liberdade, para que houvesse a questão da igualdade, todo mundo fosse igual, que todo mundo pudesse votar, todo mundo pudesse falar o que quisesse, sem sofrer represálias, tá? O governo endureceu e fechou jornais e ameaçou expulsar os opositores. Então, esse governo diretório não é diferente dos jacobinos, ele vai fazer de tudo, né, para acabar, para ele acabar com qualquer foco de rebelião, de conflito. Tá? Então, todos aqueles que eram contra o governo deles, então eles sempre estavam perseguindo. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão acabar fechando, né, jornais. Esses jornais que são de quem? São dos jacobinos, né? São os jacobinos que estão dando jornais, que difundiam várias ideias, né? E ameaçou expulsar os opositores. Então, todo aquele que não fosse a favor do seu governo, né, era opositor e, consequentemente, poderia ser expulso do país. E aí a gente tem a ideia do quê? Que o jornal dizia que a França precisava de um homem energético, tá? Energético, admirado, para salvar a pátria. Então, a gente chegou num momento que a França, ela está precisando, né? Ela está em busca de um nome, de uma pessoa que seja exemplo e tudo mais, para que ocorra realmente, né, essa questão de ter alguém no poder bacana. Por quê? Porque esses deputados diretórios, sim, eles estavam metidos em algumas coisas negativas, né? É como se fosse corrupção, pegando altos impostos e colocando em outras coisas. Então, a fama deles era ruim. Por isso que precisava-se ter a ideia de quem? De uma pessoa, um nome, uma pessoa que pudesse salvar, ou seja, estabilizar, organizar a França, tá? E aí, um nome é dado em relação a isso. Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte. Não esqueça desse nome, tá? Tinha todas as características que eles precisavam, né? Uma pessoa que fosse guerreiro, até porque ele é um militar,
tá? Napoleão é um militar, então ele já tinha lutado com diversos outros exércitos contra estrangeiros e tudo mais. Então ele era um nome a ser falado, um nome que poderia realmente, né, uma pessoa que poderia fazer algo pela França, tá? E sem falar que Napoleão, ele tem o apoio da alta burguesia, tá? E ele tem o apoio também das classes populares, que queriam que ele ficasse no poder, queriam que ele acabasse, né, organizando a França, né? Porque uma vez que a alta burguesia ela apoiava ele, porque uma vez que ele conseguisse se organizar a França voltaria, né, a produzir muito, consequentemente essa alta burguesia ganharia muito com a comercialização. E em 10 de novembro de 1699, Bonaparte chegou ao poder. Então, em um golpe, Bonaparte chega ao poder, tá? E se consolida, né? Para governar a França. Esse episódio, conhecido como golpe 18 Brumário, tá? Então, é um golpe que é se dado e aí Bonaparte fica no poder. Tá? E aí se instala, né, a revolução, e aí finaliza essa questão dessa revolução, né, dessa revolução francesa. Até semana que vem. Beijinhos, tchau.